Sair de um reality show é sempre um baque, né? Mas para a jornalista Michele Barros, a eliminação de A Fazenda 17 veio com um verdadeiro choque de realidade. Uma revelação bem dura de como o público via ela aqui fora. Vamos entender o que deu tão errado nessa história. E o recado veio assim, ó, na lata. Logo depois de ser eliminada, o apresentador Lucas Selfie não fez cerimônia nenhuma para dizer o que o povo achou. Essa frase, nossa, ela praticamente resume todo o problema da passagem da Michele pelo programa. Então, o veredito oficial de quem assistia em casa foi esse aí. Uma palavra só, bem forte e que foi dita sem dó para recém-eliminada. Basicamente, foi o carimbo da participação dela. E só pra gente se situar, tudo isso aconteceu pouquíssimo tempo depois que a Michele e o Chia saíram na roça do Super Paiol. Ela mal teve tempo de respirar o ar da liberdade antes de ter que encarar essa verdade inconveniente. E o palco para essa grande revelação foi a cabine de descompressão. Aquele momento que é feito justamente para isso, né? Para quem sair começar a entender o que viveu lá dentro e principalmente o que o público viu aqui de fora. E aqui o selfie foi cirúrgico. Ele explicou que a imagem da Michele já estava consolidada na cabeça do público bem no comecinho do jogo. Ou seja, muito antes de rolar qualquer romance ou qualquer outra coisa, a galera já via a participação dela como uma coisa só, meio sem graça. E o grande motivo, o centro de toda essa percepção negativa, girava em torno de um único lugar da casa e de uma única mania: a cozinha e a bendita da comida. A crítica do selfie foi bem detalhada. Ele apontou que a Michele só falava da divisão de comida, e sempre com uma atitude que ele chamou de ranzinza, sabe? Sem humor. Isso acabou frustrando todo mundo que esperava ver mais de uma jornalista tão conhecida. E o resultado? A história dela no programa foi considerada, bem, chata, por quase um mês inteiro. E foi essa obsessão com a comida que, na visão do selfie, selou o destino dela no jogo. Aqui no Opa News BR, a gente sempre traz esses detalhes que fazem a diferença. Se não quiser perder nenhuma análise como esta, já se inscreve aí no canal. Depois de dar todo o panorama, o selfie mandou essa pergunta direta para Michele. Uma questão que bota em perspectiva como um único comportamento pode ter simplesmente ofuscado todo o resto da participação dela. Bom, e depois de ouvir uma avaliação tão direta e, convenhamos, surpreendente, a grande dúvida passou a ser: como é que a própria Michele reagiu a tudo isso? A resposta dela mostra o tamanho do susto. Ela ficou totalmente na dúvida e admitiu que não fazia a menor ideia de que essa era a imagem dela aqui fora. Foi uma revelação acontecendo ao vivo para ela. E se por acaso restava alguma dúvida de que o Lucas Selfie era só o porta-voz do sentimento geral, as redes sociais vieram para confirmar tudo. A opinião dele ecoou e muito entre os internautas. Esse primeiro comentário já diz tudo. O pessoal se sentiu representado pela sinceridade do selfie. Foi como se ele estivesse falando exatamente o que todo mundo gritava para o sofá de casa. Outra reação foi sobre o comportamento da própria Michele durante a entrevista. A risada dela no meio de uma crítica tão pesada acabou gerando aquela sensação de vergonha alheia em uma parte do público. E esse comentário aqui é genial, porque ele mostra como o foco do público estava mesmo na questão da comida. A lembrança de um episódio específico, o do requeijão, prova que essa percepção não era uma coisa vaga, mas baseada em momentos bem pontuais. No fim das contas, a internet funcionou como um grande tribunal popular. Validou cada palavra do selfie e, em muitos casos, até pegou mais pesado nas críticas. A opinião do público era clara, não tinha muito o que discutir. O ponto crucial é que a opinião do público era clara e o selfie simplesmente deu voz a ela. Para mais análises aprofundadas sobre o que acontece no mundo do entretenimento, não se esqueça de se inscrever no canal Opa News BR no YouTube. E toda essa história deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Algo que vai além do caso da Michele. Será que na dinâmica maluca de um reality show, uma única mania, um traço que se repete, é o suficiente para apagar por completo a trajetória inteira de uma pessoa? Fica aí a pergunta para a gente pensar.